mostrar o PAPR só para que vocês possam identificar no PAPR as atividades avaliativas que eu coloquei bem detalhado lá no PAPR e vou mostrar para vocês caso alguém tenha alguma dúvida, tá bom? Coisa rápida também, que eu vou mostrar no PAPR. Bom, então a gente tem, eu dividi, né, as semanas, quinta semana, que é essa semana que nós estamos, com a questão da interpretação e compreensão de textos, né? A leitura do ponto de vista e a leitura do que não foi escrito. E eu propus uma atividade lá no SIGA, que é o questionário que está lá, né? Eu acho que tem gente chegando aqui. É o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite, tudo bem? Então, a gente tem, vou voltar lá, a gente tem essas atividades, né? Essa atividade do questionário que está aberto lá, vai ficar aberto até, se eu não me engano, até domingo, sábado ou domingo, né? Até o final de semana. Então, na outra semana, na próxima semana, a gente tem, a gente vai começar a trabalhar com a argumentação, tá? E para chegar no gênero textual, que é um gênero acadêmico, que é a resenha. Então, a resenha ela vai compor uma atividade avaliativa que eu vou pedir para vocês, tá? Mais à frente, que vai ser uma das notas, né? Vai compor uma das notas que você, do período, no caso, né? Então, aqui eu deixei bem detalhadinho, né, todas essas atividades. Então, a gente tem 3 atividades ainda para concluir a avaliativa, que é a resenha, eu vou deixar disponível a partir do dia 9 de novembro, depois que nós, né, virmos a resenha a respeito desse gênero textual. Então, eu vou deixar aberta do dia 9 até o dia 21 para vocês produzirem essa resenha de acordo com a proposta que eu vou apresentar, tá? Mas primeiro, é claro, a gente vai apresentar detalhes sobre o gênero textual, tá bom? Depois, eu peço, eu tenho, né, esse cronograma que eu coloquei de 3 atividades de fixação. Então, durante 3 semanas, essa e mais 2, essas atividades de fixação que vão se juntar às outras 2 atividades que vocês fizeram lá no início do PR1. Então, no total, serão 5 atividades, tá? Que eu estou anotando, tá tudo anotadinho aqui no meu caderno, que eu estou anotando, vou computando à medida que vocês vão fazendo, né? O questionário dessa semana, né? Ele será computado ao final da semana, então será a 3ª atividade. Então, essas 5, elas têm o valor no final do PR2, eu vou computar lá no quadro de notas de vocês, esses 2 pontos da participação que eu coloquei aqui. Então, as atividades avaliativas do PAPR1, elas compreenderam 2 pontos do questionário avaliativo que vocês fizeram, a nota está lá. A produção textual dos parágrafos a partir de um tópico frasal, que eu ainda vou corrigir. Essa correção, ela demanda muito de mim, essa semana eu estou corrigindo textos já que os terceiros anos me entregaram, tem os textos dos segundos anos, e eu vou corrigindo de vocês, e à medida que eu for corrigindo, eu vou devolvendo o arquivo de correção lá na própria atividade. Então, depois, quando eu terminar, eu vou avisar vocês vão poder ir lá no link da atividade e pegar o arquivo com a minha correção, tá? Bem detalhado, eu sou bem detalhista, então eu faço a correção, eu vou mostrando, eu vou apontando onde é que precisa melhorar, tá? Isso tudo direitinho. E essas atividades semanais que serão computadas. Então, vocês têm, né, teoricamente, esses 6 pontos,
mais 3 pontos da resenha que vocês vão me entregar só no dia 21 de novembro. Então, daí já somam 9 pontos. E vai ficar faltando um pontinho aí para a gente finalizar lá, né, no último período, tá? Com essas atividades. Provavelmente eu vou dar uma atividade valendo 2 pontos, para também ser uma forma de recuperar a nota para quem estiver precisando de recuperação, tá bom? Então, o PAPR que eu tenho aqui para apresentar para vocês, do que está descrito lá, todas essas questões das atividades, tá certo? Tem mais alguém chegando aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Então, a gente tem essas atividades que vocês ainda vão... Então, tá tudo anotadinho aqui, tá tudo certinho, tá bom? O questionário que eu postei lá, que é a atividade dessa semana. Boa noite, Mirella. Essa atividade são questões de interpretação, né, baseadas... o Guilherme está perguntando aqui, acho que já respondi, né, Guilherme? O questionário, ele é uma das atividades semanais que serão computadas lá no final do segundo PAPR. Então, né, quem responder o questionário, eu tenho lá o percentual, mas aquele percentual mesmo é mais para vocês verificarem como anda a interpretação textual de vocês, tá certo? Então, aí eu estou computando aqui no meu caderninho, vou colocando aqui na frente do nome de cada uma essas atividades concluídas, tá bom? Então, todas aquelas questões que eu selecionei lá e coloquei no questionário, são questões para vocês verificarem mesmo o andamento dessa interpretação. Por quê? Até o tópico de ensino dessa semana é interpretação e compreensão de texto. Né? O que isso se... Né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque compreender o texto, né, para nós, Ana Esther. Ana Esther, deixa eu ver aqui, Ana Esther. Você fez todas, tá? No caderninho aqui, você fez todas. Não sei o questionário, porque eu ainda só vou anotar no final da semana, depois que todo mundo fizer, tá? Beleza. Então, como eu estava dizendo, perdi aqui que eu tava... questão da interpretação e da compreensão, né? Porque compreender para nós é fácil, nós somos alfabetizados, né? Nós conseguimos decodificar lá os códigos, né? E ler, fazer a leitura do texto. Mas a interpretação do texto, ela demanda vários tipos de conhecimento. Ela demanda um conhecimento língua, né? O conhecimento da língua, o conhecimento da estrutura da língua, que a gente domina, porque nós somos falantes da língua portuguesa, né? Podemos não dominar totalmente, né, todo o sistema de norma padrão, mas nós dominamos mas isso depende também da interpretação, depende o conhecimento de mundo, né? Um conhecimento mais enciclopédico, às vezes, né? O que é esse conhecimento enciclopédico? Conhecimentos mais específicos de determinadas áreas, né? Que a gente, às vezes, quando a gente está lendo um texto, a gente precisa lá pesquisar o que aquilo significa, não é? Então, a gente... uma ampliação do vocabulário para a gente compreender melhor os textos. Ela é um processo que a gente vai aprendendo mesmo, né, com muito treino. É como a escrita, né? Escrever também demanda treino. Escrever bem demanda treino, né? E a interpretação da mesma forma. Então, e existem alguns truques. Interpretação mais eficiente. E aí, por isso que eu, quando, né,
cursando uma faculdade, estão fazendo um curso superior, né, com a intenção de se aprimorarem, né, de se aprimorarem profissionalmente. Muitos de vocês têm intenção também de prestarem concurso público, elas são muito importantes também né, nesses aí, para quem está pensando em prestar concurso, né? Mas o que a Ana Esté está falando aqui no chat tem muito a ver, olha só, tem muito a ver com a nossa aula de hoje também. Eu pego o texto como uma coisa muito pessoal do autor, tento encaixar as histórias tudinho, fico perdida nas perguntas. Pois ele não um amontoado de interpretações, um amontoado de interpretações. As interpretações, ela tem um limite por quê? Elas têm um limite por quê? Porque existem pistas linguísticas que o texto dá para a gente conduzir a nossa interpretação. Então, essa questão do pressuposto e do subentendido, das inferências que a gente consegue fazer, né? Muitas vezes a gente precisa se apoiar em elementos linguísticos, em questões que têm muita relação, às vezes, com questões que a gente estudou lá na questão da norma, lá na sintaxe, por exemplo, quando a gente estudou orações, né? Quando nós estudamos classes gramaticais, os advérbios, né? O advérbio, por exemplo, é uma palavra que, muitas das vezes, ele traz um posicionamento, ele identifica um determinado posicionamento. Então, essas pistas linguísticas, elas vão conduzindo a nossa leitura, né? E aí a gente consegue, porque não é esse amontoado de interpretações. Nem tudo é permitido quando a gente está realizando esse processo de interpretação textual, tá? Então, por isso que essa questão colocada essa semana para vocês, né, essa questão dos implícitos no texto, tá? Mas não é que existe alguma coisa, esse implícito não significa que exista alguma coisa assim escondida, né, muito por baixo do texto, não é nada disso, tá? Às vezes não está na superfície do texto, mas a superfície do texto te leva a detectar esse subentendido, tá? Então, é uma coisa bem específica, é uma coisa da língua mesmo. Então, é por isso que eu trouxe uma apresentação para mostrar para vocês, para a gente poder entender isso aos poucos, né? E o exercício lá do questionário, ele vai trazer essa possibilidade também de vocês exercitarem essa interpretação. Então, eu vou colocar aqui a primeira demonstração aqui, que deixa eu abrir aqui, peraí. Os pressupostos. Tá aqui. Beleza. Bom, então, essas informações que estão implícitas, né? Muitas das vezes vocês vão... Quem já fez concurso público aí, quem já tentou, né? Quem já prestou algum tipo de concurso, é muito comum as questões trazerem no enunciado assim, a partir da análise, né? A partir da leitura do texto, podemos inferir que... O que é, né, essa inferência? O que é fazer inferência? Né? Só um minutinho que está travando aqui, gente. Deixa eu voltar aqui. O que é fazer inferência? São essas deduções que a gente consegue extrair do texto, né? Inferir nada mais é do que deduzir do texto, a gente consegue extrair do texto
esses pressupostos, esses subentendidos. Então, no texto, quando você está lendo um texto, o que você tem explícito é o que está de fato escrito. Então, é o que você decodifica, o que você compreende com a sua leitura de pessoa alfabetizada, né? Você consegue decodificar aqueles códigos, é o que está explícito. O implícito é o que é sugerido por algumas expressões ou pelo contexto daquele enunciado. Então, às vezes, né, os subentendidos, muitas vezes, você consegue apreender do texto pelo contexto, né? Que gênero textual que é aquele, né? Para que foi produzido, para quem, com que objetivo. Então, todas essas informações você vai apreendendo para buscar a interpretação daquele texto, tá? Não sei por que isso está travando, de novo travou. Caramba! Quando eu tiro do compartilhamento, aí ele destrava. Vou voltar lá. Espera aí. Bom, então a gente tem, como informações implícitas, nós temos os pressupostos, né? Que são essas leituras garantidas. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Para me avisar alguma coisa. Então, são essas leituras garantidas. São as ideias que não construídas de modo explícito, mas o sentido ele vai ser apresentado por algumas palavras e expressões que estão na superfície do texto, né? E aí não se discute. Aquela pista que está ali no texto, né? Ela vai te dar determinado pressuposto. O subentendido, ele traz algumas leituras possíveis, mas também não é aquele jogo de vale tudo, né? Então, essas insinuações, essas deduções que a gente retira do texto, mas que a gente vai buscar informações no contexto, no tipo de texto que, né, no gênero textual, então todas essas informações. Então, também não é um jogo de vale tudo, tá certo? Não é dessa forma. Eu vou sair aqui, vou tentar minimizar Só um minutinho, gente, porque tá dando problema aqui. Deixa eu voltar aqui. Rapidinho. É a tecnologia, né? Tecnologia desse jeito. Mas vamos lá. Vou tentar colocar aqui sem abrir. Não vai ficar muito pequeno para vocês. Vou ver aqui. Bom, vamos lá. Agora foi. Agora foi. Então, pressupostos e subentendidos nada mais são do que essas informações que estão implícitas no texto, né? Então, a gente tem aqui, vou acelerar um pouquinho, porque acelerar no bom sentido, tá? Vou passando o slide. Então, os pressupostos, eles são identificados quando o emissor veicula uma mensagem adicional a partir de uma palavra. Então, que eu falei, são os marcadores linguísticos, são as pistas. Então, os verbos, né, eles podem indicar determinadas interpretações. Então, nessa frase, por exemplo, Pedro deixou de fumar. Então, o verbo deixar, ele traz uma informação implícita que não se pode contestar, né, de que Pedro fumava antes. Se ele deixou de fumar, se ele parou de fumar, é porque ele fumava. Então, não se pode contestar esse pressuposto, né? Então, pré, que significa antes, uma pressuposição, não é?
a partir de uma pista linguística. Como eu falei, certos advérbios, advérbios. O advérbio é muito interessante a gente tentar apreender os sentidos a partir dele. Os advérbios, os adjetivos. Então, as classes gramaticais, de um modo geral, algumas classes, né, as conjunções, orações adjetivas, elas vão indicar essa suposição, né, essa interpretação que não vai fugir daquilo ali. Então, se eu tenho nessa frase, os resultados ainda não chegaram. Uma coisa é dizer que os resultados não chegaram. Outra coisa é dizer que eles ainda chegaram. O ainda, ele traz uma pressuposição de que os resultados, eles estão sendo esperados, não é? Simplesmente a informação de que eles não chegaram, né, não dá essa conotação, né, de reforço, né, dessa espera. Então, a espera, né, eles ainda não chegaram, ou seja, estou esperando já há um tempo. O tempo continua chuvoso, ou seja, a informação implícita de que está chovendo, de que o tempo está chuvoso, né? A conjunção, frequentei a universidade, mas aprendi bastante. Informação implícita de que nada se aprende nas universidades. É uma contradição aqui, né? É uma oposição dada pelo mas, que traz um pressuposto de que aquele falante está querendo dizer que a universidade, né, de uma certa forma, não ensina. É um exemplo meio tosco, às vezes, né? Principalmente se a gente pensar ontem, por exemplo, no jornal, estava mostrando dados das provas do ENAD e dizendo, por exemplo, que nos cursos que foram avaliados, que as universidades, que os resultados, né, mais positivos foram das universidades federais, quase 70%, e das universidades privadas, quase 20%, mais ou menos. Então, né, assim, é informação que está implícita, mas também não diz respeito à nossa realidade, né? As universidades ensinam. Então, a gente tem aqui orações adjetivas. Quando vocês estudaram, né, lá no ensino médio, orações subordinadas adjetivas, faz sim, restritiva e explicativa. A explicativa tem vírgula e a restritiva não tem. Beleza. Mas isso provoca determinado efeito de sentido, uma pressuposição. Então, no primeiro exemplo, os candidatos, né, eu tenho duas, né, num período subordinado. Os candidatos não pensam no povo. Eles não pensam no povo, né? E eles só querem defender seus interesses. Quando você tem, né, essa oração adjetiva, por que ela é adjetiva? Essa que está negritada aqui, os candidatos que só querem defender seus interesses, é porque ela tem valor de adjetivo. É oração porque tem verbo, né? Querem defender, tem verbo, é uma oração. Mas ela tem valor de adjetivo por quê? Porque é o mesmo que se eu dissesse que os candidatos, eles são defensores de seus interesses. Então, eu transformei, né, o querer defender, que é o verbo, num adjetivo. Eles são então, eles querem defender seus interesses, né? E quando vem essa ação adjetiva entre vírgulas, ela sendo explicativa, ela está generalizando, ela está dizendo que todos os candidatos, eles não pensam no povo, de que eles não pensam no povo. Quando você tem a oração adjetiva, é a mesma construção, só que sintaticamente e semanticamente elas são diferentes, não é? Com relação a essa questão da vírgula. A vírgula que isola a oração ativa, sem a vírgula, não é? Essa oração, ela não está isolada e ela está dizendo o quê? Que os candidatos que não pensam no povo são somente aqueles que defendem seus próprios interesses. Então, quer dizer, não são todos, por isso que ela é restritiva.
né? Ela restringe o sentido para esse sujeito candidato. Então, são as pressuposições de uma questão sintática que vão levar à interpretação. Então, é a questão de que nem, né, não é um vale tudo quando a gente faz uma interpretação de texto, né? Você vê que uma questão sintática é interpretação. Muito comum também nessas questões de interpretação, né, a presença de cartoons, e esses gêneros textuais, eles demandam também essa identificação de pressupostos, as tirinhas, né? Porque as tirinhas, elas trabalham. Então, você tem sempre que analisar. Nós vamos ver uma tirinha, desculpa, uma tirinha daqui a pouco, para a gente analisar essa quebra de expectativa. Então, por que é um cartoon? Ele tem uma imagem, né? E ele está fazendo parte verbal. Às vezes, nem sempre o cartoon ele traz uma parte verbal. A parte não verbal com a imagem, tá? Mas a gente tem aqui, uma coisa é uma correlação da imagem com o do verbal com o não verbal, né? A gente tem sempre que analisar nesse sentido. Os filhos, papai é um político corrupto, mas do bloco do bem. Veja, realmente o cartoon ele tem um título, né? Ele tem um título e uma imagem. É o caso desse gênero. Tem um título e embaixo tem uma parte do bloco do bem. Né? Qual é a interpretação que esses elementos linguísticos conduzem? A gente sabe a composição. Se papai é um político, né? O Elaine, Os filhos. Diga, tá diga, travando um diga. pouco, Tá travando? Ai, tá? Jesus. Eu vou fazer o seguinte. Outro dia eu fiz isso e deu certo. Eu vou. Podem ficar aí, eu saio, tá?
pessoal? Oi, vocês estão me ouvindo? Alguém está dando para ouvir? Ô, gente, Alô, tá dando sim. infelizmente, né? Eu estou no celular, estou no 4G aqui. Infelizmente, eu não estou conseguindo acessar. Não estou conseguindo. A internet caiu, mas caiu de jeito mesmo. Deixa eu ver. Acho que agora eu voltei. Vocês estão me vendo agora? Tá travando? Então tá bom. Eu só vou finalizar essa parte para não atrasar vocês. E aí, assim, eu prometo que na próxima aula eu faço um apanhado geral, porque hoje a internet ficou carregando toda a vida. E não abria. Mas ó, só vou concluir essa parte que eu estava mostrando para vocês, tá? E aí a gente na próxima aula eu faço um apanhado geral, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, aqui eu tenho um cartoon, porque é um gênero que apresenta uma parte não verbal, que é a imagem, ele tem um título. Geralmente, o cartoon ele traz um título, que é o caso aqui desse cartoon, do Ângeli. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, a gente tem uma parte verbal que diz o seguinte: não se preocupem, meus filhos, papai é um político corrupto. Se ele é um político corrupto, os filhos deveriam se preocupar sim, né? Mas, foco do bem. Então, a gente tem aqui um pressuposto, não é? Um pressuposto dado pela presença da conjunção mas, de que existe, né? Existem políticos corruptos, sim, mas existem aqueles políticos corruptos mais corruptos e menos corruptos, né? Os mais corruptos são os corruptos do bloco do mal, né? E os menos corruptos são os do bloco do bem. Então, esse bloco do bem, as aspas também, são as pistas linguísticas. Então, você tem o mas, que é a conjunção, e as aspas, que são essas pistas linguísticas que usem a esse pressuposto, de que existe uma ala do bem e uma ala do mal, mas eles não deixam de ser corruptos, né? Aí é na cara de pau, né? Outra imagem que a gente tem aqui, dessa tirinha da Mafalda, né? E geralmente, como eu disse para vocês, as tirinhas, quando a gente está fazendo interpretação de tirinha, a gente tem que sempre ter a perspectiva de que a tirinha, ela traz uma quebra de expectativa, tá? Então, geralmente, as questões que trazem tirinhas, quadrinhos, vão falar do efeito de sentido do humor. Aí você vai dizer assim, mas eu não tô rindo, não achei graça, morrendo de rir, mas esse humor não é o humor de dar gargalhada, é um humor, né, que te faz refletir, te faz pensar a partir das pistas linguísticas que aquela tirinha, que aquele quadrinho está colocando. Então, a Mafalda, na conversa com o menino, ela diz o seguinte: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor. E aí ela responde dessa forma: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Nessa inversão, não é, do sujeito, né, do sujeito, que antes era as pessoas esperam, né, o sujeito, as pessoas
que eu estou dizendo das pessoas? Que elas esperam que seja melhor, né? Houve uma inversão do sujeito. Então, o ano que está começando é que espera que as pessoas... Essa inversão sintática é uma questão sintática, nessa inversão de sujeitos, ela provocou, não é? Ela provocou um pressuposto. Qual seria esse pressuposto? Não é? De que fazem o quê todo início de ano? Alguém responde? O que as pessoas fazem todo início de ano? Elas prometem que serão melhores, né? Mas são promessas vazias, às vezes, na grande maioria das vezes, né? São promessas vazias. Então, está trazendo aqui a parte linguística, a questão sintática dessa inversão do sujeito, trouxe essa perspectiva desse pressuposto, tá? Então, sempre vocês entendendo isso, que o pressuposto você tira, né, de elementos linguísticos que o texto te traz. Já o subentendido, você consegue apreender, não é, de determinados contextos, do gênero textual a que pertence aquele texto, né? Então, às vezes, o subentendido faz com que a pessoa que está enunciando, ela se esconda atrás de uma afirmação, porque ela não quer se comprometer. Então, às vezes, de opinião, às vezes, né, trazem alguns subentendidos. Então, a gente tem que procurar, né, essa interpretação a partir desse sistema. Aí eu dei um texto publicitário, só para dar um exemplo para vocês. Se você for chata, suas amigas perdoam. Se você for brava, suas amigas perdoam. Se você for egoísta, suas amigas perdoam. Agora, experimente ser magra. Elas não vão te perdoar, né? Não tem nenhuma pista linguística, né? Linguisticamente falando, não há nada no texto que me faça um pressuposto. Há um subentendido aqui, por quê? Porque na relação textual, o gênero, que é um gênero publicitário, né? Traz os elementos verbais e não verbais que a gente consegue relacionar e tirar um subentendido daí. O que se subentende de toda essa relação desse contexto, né? De que todo esse contexto que foi construído, de que as amigas não vão te perdoar por você ser magra, né? Então, esse subentendido que não há um elemento, não tem um verbo, um advérbio, ou uma oração, né, adjetiva, nada que me faça retirar um pressuposto. Eu tenho na relação, no contexto que foi construído, na relação entre o verbal e o não verbal, é que eu tenho um subentendido, né? Esse exemplo é ótimo, porque é um exemplo mais antigo, né? Que traz um assunto muito atual, que é o caso do Robinho, que foi condenado lá na Itália, né? E essa polêmica toda que teve essa semana com relação a ele ter sido recontratado pelo Santos, depois foi descontratado, né? Enfim, então essa capa da Veja aqui já é de um tempo quando ele tinha sido acusado de agressão sexual na Inglaterra. Então, veja, e a manchete diz: por que eles nunca crescem? Não tem, né? É simplesmente uma pergunta. É uma pergunta. Não tem nada, né? Retirar um determinado pressuposto. Eu tenho na relação do gênero, que é uma capa de revista, né? Você tem aí uma imagem do Robinho com o dedo na boca, parecendo uma criança chupando o dedo, né? E a pergunta: por que eles nunca crescem? Essa relação entre o gênero, a imagem e o texto construiu um contexto para que a gente possa, né, retirar um subentendido. Subentendido de quê? De que o Robinho tem comportamento infantil, né? Nesse
lead aí, olha, a síndrome de Peter Pan dos milionários de calção pega mais um. Né? Então, esses jogadores de futebol milionários de calção, né? Subentende-se que eles são infantis, eles têm comportamento infantilizado, eles não, né? Eles não adquiriram maturidade e responsabilidade suficiente, né? Para a imagem que eles têm, né? A profissão que eles têm, a representatividade que eles têm. Então, é todo esse por esse gênero textual que é a capa de revista, tá certo? Então, a gente tem essas questões, tá? Foram só alguns exemplos que eu quis trazer para vocês entenderem essa relação entre o pressuposto e o subentendido técnico. Na semana que vem, se Deus quiser, isso vai ser, né, juntamente com o tópico da semana que vem, eu vou dar uma condensada e a gente, né, esclarece alguns pontos, interpretação textual, com relação à argumentação, que a gente vai começar a falar sobre a argumentação na semana que vem, tá? Interpretação eu vou trazer para vocês, tá? Desculpa aí os problemas que a gente teve, espero que nessa temática não esteja tão apertada para vocês, para mais alunos participarem da aula, tá bom? Desculpa aí qualquer coisa e boa semana para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida que tiverem, só me perguntar lá no grupo, tá bom? Boa noite para vocês, um abraço. Tchau, tchau.